Olá, surge uma nova estética na periferia das grandes cidades. E atento a isso, o editor Eleilson Leite, nosso entrevistado de hoje, sugeriu à Global uma coleção com estes novos autores. Os volumes da coleção Literatura Periférica vêm revelando um canto revoltadamente inovador em nossa literatura. Na Dica de Leituras, mais inovações linguísticas na análise dos romances Quantas Madrugadas Tenho à Noite, de Onjak, e O Céu de Galileu, de Gilberto Buchmann. A gente conversa agora com Eleilson Leite. Elenilson, bom, vamos começar pela coleção mesmo, óbvio, a literatura periférica. Eu queria que você explicasse um pouco o que é essa coleção e qual é a proposta, né, dessa coleção que você coordena para a Global. A coleção Literatura Periférica ela surgiu em 2007, quando a gente lançou o primeiro volume, que é o Colecionador de Pedras, que é uma coletânea de poemas do Sérgio Vaz, que é o poeta da Cooperifa, né? Sérgio Vaz, ele criou e coordena o Sarau da Cooperifa, que é um principal sarau da periferia de São Paulo, um dos principais da cidade de São Paulo. E eu observei ao longo do trabalho que eu desenvolvo na Ação Educativa, que é uma ONG, que atua no apoio a grupos culturais da periferia, que há uma vasta produção literária na periferia de São Paulo e em outras localidades. Desde que o Ferrez publicou o Capão Pecado, no ano 2000, ainda na Labor Texto, e depois ele próprio, Ferrez, coordenou 3 suplementos da Caros Amigos, né, sobre literatura. Ele chama literatura marginal, né? Eu chamo literatura periférica, eu e uma série de pessoas, né? Então, aquilo ficou evidente que havia uma cena literária na periferia de São Paulo. E dentro dessa cena, enfim, de quantidade se tira qualidade, né? E dentro dessa cena havia muitos talentos, né? E aí eu propus a Editora Global, que é uma editora com a qual eu tenho contato já há 20 anos, mas é uma editora que também publica muitos autores que são representativos para os autores da periferia, né? Tipo Plínio Marcos, né? João Antônio, né? O próprio Loyola, né? O próprio Loyola, né? Loyola agora está fazendo 35 anos do livro Zero, né? Que é um livro muito urbano, né? O Loyola ele sempre percorreu muitas periferias para compor seus personagens, enfim. É uma casa que acolhe bem, né? Uma casa onde vai bem. Foi uma combinação de fatores, né? Num momento em que o mercado estava aquecido, enfim, nesses momentos as editoras se arriscam, né? Porque é uma aventura, né? Você publicar é um risco, é uma aposta. É uma aposta que, em termos de qualidade literária, a gente não tem dúvida de que se trata de uma aposta correta, mas em termos de mercado é muito difícil posicionar no mercado autores novos, né? E autores que são provenientes da periferia. Agora, esse pessoal, quer dizer, a periferia, ela, de certa forma, se a gente for fazer uma visão mais ampla do termo periferia, a própria designação que o Ferrez fala, a literatura marginal, quer dizer, é uma literatura feita sobre um ambiente marginalizado. A literatura social dos anos 30 já fazia um pouco isso também. Agora, o que é que traz de novo essa literatura periférica hoje? O que é que a gente pode ver assim como uma característica dessa literatura? Então, a gente até, é legal a tua pergunta, que nos permite distinguir um pouco, né? Por que a gente não usa literatura marginal e sim literatura periférica? Porque literatura marginal é mais uma conduta, né? Marginal pode ser uma postura, o sujeito pode não ser uma pessoa marginalizada socialmente, mas ter uma postura marginal. Ele por vontade própria, enfim, até por um charme, ele pode se posicionar de uma forma marginal, né? Isso aconteceu com muito Charles Bukowski, enfim, tem muitos autores, né? Aliás, o mundo marginal, né? No Rio de Janeiro, nos anos 70, os ditos autores marginais eram quase todos de classe média. Há um poeta, o Chacal, né? É um poeta muito querido entre os marginais e periféricos, e era uma postura, né? Já periférico, não. Aí o que é? Aí é uma grande aposta, viu? Porque, Maurício,
a gente observa o seguinte, a periferia em São Paulo, mas nas regiões metropolitanas de modo geral, ela cresceu demais. Quer dizer, em São Paulo são 11 milhões de habitantes e 7 milhões de pessoas moram na periferia e subúrbio. E a ascensão do movimento hip-hop nos anos 90 deu para muitos jovens e artistas da periferia uma identidade. As pessoas começaram a se identificar, eu sou da periferia, e ser da periferia significa algumas coisas, esteticamente falando, né? Significa ser de um determinado modo, né? E na escrita periférica há alguns elementos que podem futuramente, aí caberá aos críticos literários, identificar posteriormente se de repente há uma proposta estética diferenciada. Como foram os marginais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro e em outros lugares, né? O Ali Salomão, Chacal, Cacaso. Tem uma série de autores que influenciaram a poesia contemporânea, que se faz no Brasil, a poesia urbana, né? Então, talvez esses autores da periferia tenham, na sua forma de escrever, uma característica estética consistente a ponto de estar influenciando a literatura urbana dos dias de hoje. Isso não é possível dizer agora, nesse exato momento, né? Talvez até a literatura seja a linguagem artística que na periferia vai dar a melhor condição dos estudiosos observarem isso. E a literatura na periferia, ela é muito tributária ao hip-hop. Ela é muito tributária. O tipo de escrita, a poesia feita, né, o tipo de tema que se explora, as referências literárias dos autores da periferia, eles têm um campo de referência literária. Assim, não pensem as pessoas que os poetas da periferia leem muito Baudelaire, né? Alguns autores assim, eles têm uma referência muito mais próxima dos autores brasileiros mesmo, né? E alguns cronistas até, né? O João Antônio, que era um jornalista, né? E, enfim, cuja obra, a identificação dos autores de periferia em relação a autores como João Antônio e Plínio Marcos, Solano Trindade, muito se deve ao tema, ao tipo de inspiração que esses autores tinham. O Solano Trindade é muito forte. Solano Trindade, João Antônio, Plínio Marcos, enfim, talvez Jorge de Lima, que é de uma outra época, né, que é alagoano, enfim, são Paulo Leminski, de alguma medida, enfim. Há um campo literário que influencia esses autores, e esses autores influenciados, autores da periferia influenciados por esses autores já consagrados, pode estar compondo uma novidade. Agora, a grande crítica que hoje se faz aos autores periféricos é com relação à linguagem, né? Quer dizer, eles trazem não só a crônica da periferia, mas eles trazem, de certa forma, a linguagem periférica também, né? Que é uma linguagem para os estudiosos, para quem está se debruçando sobre o tema, é uma linguagem ainda restrita, né? Quer dizer, ela de certa forma, ela é limitada, né? E essa é a crítica que se faz. E ela é uma linguagem excessivamente composta por gíria, o que dá uma brevidade muito grande ao discurso, porque, sei lá, o que hoje se chama bárbaro, daqui a uma semana já não é bem bárbaro, né? Quer dizer, como é que vocês, na coleção, tá vendo essa crítica que se faz à literatura periférica? Bom, então, é evidente que os autores da periferia, eles trazem na sua escrita aquilo que eles vivem no cotidiano. Aliás, uma outra característica que diferencia a literatura marginal de literatura periférica é porque todo autor da literatura de periferia mora na periferia, vive na periferia, ou pelo menos tem um contato, um professor, por exemplo. Eu conheço um autor que ainda não foi publicado pela coleção, que é professor numa escola pública da periferia e conseguiu compor uma literatura, enfim, muito identificada com aquele dia a dia. Bom, trazer a forma de falar coloquial de um determinado segmento social para a literatura nem é privilégio dos periféricos, né? O João Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, ele acaba criando uma narrativa que traz o linguajar, né, do homem do sertão, né? Ele fala que no sertão, pão e pães é questão de opiniões, né? Então, enfim,
Eu acho que os autores da periferia, eles botam nos seus personagens, quando escrevem ficção, e aliás, na periferia hoje ainda tem poucos romancistas, né? Muito pouco. O Ferrez é um romancista, que já tem até um lugar na literatura, né? Ele extrapola o fato de ser periferia. Dentro da coleção nós temos 6 volumes, apenas um romance, nós temos uma série de contos e uma dramaturgia, né? Mas a linguagem da periferia está na boca dos personagens, né? Então, eu acho que isso é uma característica, né? O Paulo Lins escreveu Cidade de Deus e está lá. Enfim, aquela forma de falar fica... No texto ficcional, eu acho que isso não é um problema. Na poética, pode ser. E os poetas da periferia, pelo menos os publicados, eles não fazem muito uso da gíria ou da forma coloquial, não. Também não são pretensiosos de fazer uso de uma língua culta que eles não dominam. Né? Mas se você pegar as poesias do Sérgio Vaz, que eu espero que possa ter um dia aqui a oportunidade de estar nesse programa bacana, ele tem uma linguagem que não é refém, pelo menos, ele não é refém. E mesmo o Gog, né? O Gog, a gente está lançando o livro do Gog, o Gog ele tem uma poesia muito sofisticada, ele se distingue do universo do rap, inclusive pelo fato de não se utilizar palavrões, né? Ele não usa, enfim. Mas ele tem a linguagem dele, é a linguagem da periferia. Mas eu acho que há uma composição feliz. E aí, Maurício, né, eu acho que os livros que a gente acaba levando para a coleção na Global são os livros que já têm essa maturidade. Agora, uma coisa também que chama a atenção na coleção, por enquanto, ela está muito centrada em São Paulo ainda, né? Mas ela já começa a buscar outras periferias, digamos assim. O Gog mesmo é daqui de Brasília, né? Quer dizer, como é o diálogo entre esses vários escritores de outros tantos lugares? Tem o pessoal da Bahia também, do Pelourinho, tem uma ligação muito forte, né? Então, a gente está aguardando aí a oportunidade de publicar outros autores. O Nelson Maca, que deve vir aqui ao seu programa, é um autor que a gente pretende publicar, né? A gente já está com os originais dele, né? Que é um livro que chama-se Gramática da Ira, e é uma poesia assim, impressionante, muito inovadora. E o Maca é um exemplo disso. O Maca ele é professor universitário, né? E que organiza, tem um trabalho junto ao Movimento Cultural da Periferia de Salvador, né? Agora, eu tenho pesquisado alguns autores, coisas me chegam, né? Acaba me chegando para a editora textos que não têm essa maturidade que eu me referi. Eu até estimulo muito a produção independente. Lá na Ação Educativa a gente tem uma atuação com publicações independentes. É bom a pessoa publicar de forma independente, submeter à crítica do leitor, né, que é uma crítica mais importante, os autores gostam de dizer isso. A crítica que importa é a crítica do leitor, né? Então, a gente sempre estimula esses autores iniciantes a se submeter à crítica do leitor, publicando suas obras de forma independente. E o que tem me chegado de outros estados é muita obra iniciante, pessoas que ainda não conseguiram sequer produzir uma obra independente. Mas eu tenho um poeta Miró, lá do Recife, né? Que é um autor que, juntando todas as poesias dele, dá um bom livro. A gente pensa trabalhar, estamos pesquisando. O Ferrez, ele conhece muita gente, eu tenho gente que publicou naqueles 3 volumes da literatura marginal. Enfim, é uma pesquisa que a gente tem que fazer, porque a gente já viu, chegou um material para mim de um autor que infelizmente não me recordo o nome agora, de Belo Horizonte, enfim, que a gente está pesquisando e pretendemos publicar. Agora, é devagar na coleção. A ideia da editora é mais ou menos 2 livros por ano, o que não é pouco, né? Se apostar, nós começamos em 2007, né? Então a gente deve publicar mais um esse ano e 2 no ano que vem. É uma coisa lenta, a não ser que, certamente, depois de passar por esse programa aqui, a coleção vai adquirir mais prestígio. O Luiz se empolgue mais. O Luiz é o editor-geral, digamos assim, da Global. O dono, fundador, né? De certa forma, alguns desses escritores ganharam destaque a partir da coleção. O Sacolinha, o Darlan, né? Alan da Rosa. Alan da Rosa, eles foram à Jornada Literária de Passo Fundo, que é um dos grandes eventos.
que já vinha discutindo essa questão dessa literatura, né? Mas sempre se associou muito essa literatura à questão do hip hop, né? Que você até já de certa forma, falou um pouco sobre isso. Quer dizer, a linguagem que eles fariam poesias para a musicalidade, né? Uhum. E isso tem gerado, pelo menos aqui em Brasília eu tenho visto isso, na periferia de Brasília, sarais literários também, né? Uhum. Quer dizer, essa poesia, ela de certa forma está resgatando, não sei, de forma involuntária pode ser, uma certa tradição da oralidade poética, né? Você sente um pouco isso? Sinto sim, no hip hop, o rap, né? O rap, alguns pesquisadores que têm estudado o rap têm ido mais longe, eles têm ido na tradição dos griots, né? Africanos, né? Que eram contadores de história, eu acho que tem muito a ver, e o rap é predominantemente negro, né? Eu acho que o grande contribuição do rap aí foi de fazer com que as pessoas ligadas a essa expressão artística percebessem na periferia, os jovens mais pobres, que é possível fazer poesia, né? Que o que eles fazem é poesia. O rap é ritmo e poesia, né? Então, eu acho que isso deu... E eu acho que os saraus, na periferia, eles são muito estimulados pelos rappers, a ponto de nós, na Ação Educativa, fazermos com o Sérgio Vaz um sarau só de rap. Então, o rapper vai lá, declama a sua poesia sem música, não tem DJ lá não. Uhum. E aí, nessa, eles próprios se percebem como poetas, né? Porque às vezes faz uma letra sem nenhuma pretensão poética, ou pelo menos não faz com essa intencionalidade, eu estou fazendo uma poesia, enfim. Mas como o rap ele tem um tipo de composição rimada, né? Aí vai buscar tem muito a ver com a tradição do cordel, por exemplo, né? Do próprio repente. O rap, dentro do universo do hip hop, é muito comum as batalhas, né? Que alguns chamam de rinha de MCs, né? Onde eles têm 40 segundos para elaborar de improviso uma letra sobre um determinado tema, e é disputa mesmo, né? 40 segundos, né? Muito parecido com os repentes. Então, eu acho que existe uma aproximação. Eu tendo a aspectos que explicam historicamente, mas eu sou mais na tua linha. Eu acho que é uma coisa meio involuntária. Eu acho que é uma combinação aí de que não é uma consequência lógica, né? Então, veio o pessoal que fazia cordel no interior, né, depois no processo de urbanização, nas favelas e periferias, então foi para o rap. Não, até porque o rap, a matriz dele é americana, que por sua vez é africana, enfim. Então, eu acho que há uma combinação involuntária, mas uma combinação perfeita, né? Uma vez o Ministério da Cultura promoveu em Campina Grande um Rap Repente, que é um encontro de compositores de rap com repentistas. Então, foi uma coisa, aquelas maluquices bem legais, né? Que mostrou muita coincidência bacana, assim, né? Eu tive notícias disso, né? Inclusive apareceram outras formas de cantadores, como os pajeadores do Rio Grande do Sul, né? Que são os trovadores do Rio Grande do Sul, que também tem esses, lá eles chamam de pajadores, né? Que é a expressão hispânica, né? Agora, de certa forma, essa literatura, me parece, ela ainda sofre determinados preconceitos, né? Ou você não sofre, não sente isso? Quer dizer, mesmo com por exemplo, o livro que eu li da coleção, do Sacolinha, né? Que é um livro que tem uma linguagem muito forte, né? Tem quer dizer, até uma construção de enredos bem fortes, né? Mas me parece que ele teve pouca aceitação, pelo menos na crítica formal, né? Quer dizer, ainda há um certo preconceito contra essa literatura. Sem dúvida. Eu acho que a literatura periférica vai demorar para se afirmar. A gente tem o Ferrez já sendo estudado, né, na universidade. O pessoal aproxima a escrita dele, por exemplo, ou pelo menos as suas temáticas com Lima Barreto. Por exemplo, Lima Barreto era um autor que ele buscava uma erudição, né? Né, enfim, que os escritores da periferia, não que não tenham erudição, né, são todos os autores que eu publiquei, são autores que são leitores, né, o Sacolinha é um leitor ávido, assim, ele lê muito
lê profissionalmente, ele é coordenador literário na Prefeitura de Suzano. O livro dele foi muito bem apresentado pelo Moacir Scliar e pelo Inácio Lola Brandão, que identificaram no texto dele uma escrita urbana muito promissora, né? Enfim, de fato, o livro do Sacolinha, por exemplo, ele tem um enredo, tem uma história muito forte, mas ele acabou agora de publicar a Estação Terminal, que é um romance que não saiu pela coleção, saiu pela editora Nanquim, a partir de um edital do governo do estado de São Paulo. Quer dizer, ele já traz um escritor um pouco mais maduro, porque não adianta escrever, você aprende a escrever escrevendo, não adianta. Dificilmente escritores saem com obras-primas assim de início. O Sacolinha é um autor muito jovem, ele acabou de fazer 27 anos em agosto, quando publicou 85 Letras e um Disparo tinha 23 anos, e para 23 anos, para quem é da periferia, ele acabou de terminar o curso de letras na Universidade de Mogi das Cruzes, ele é um fenômeno, assim. Eu acho o Sacolinha ter escrito aquele livro de contos. Ele já tinha o Graduado em Marginalidade, que é um romance. Ele escreveu um romance com 21 anos de idade. Eu acho que, por mais prodigioso que ele seja, e ele é, de fato, um excepcional, quer dizer, falta maturidade a um escritor, assim, para ter... dificilmente um sujeito com 21 anos fazem até filmes, né? O Orson Welles fez Cidadão Kane com 26 anos. Né? Eu acho até que tem alguns poetas que são poetas fabulosos que, enfim, o Roberto Piva, que morreu recentemente, esse era um marginal total, né? O Roberto Piva, ele dizia assim, se eu um dia acertar alguma coisa, eu vou me perguntar onde é que eu errei, né? Porque o cara era anarquista total, né? E os primeiros escritos dele, as primeiras poesias, publicado pelo Massal Ono também, né? Um editor, né? Que heróico, né? Na época do romantismo. Pois morto recentemente, enfim, o Massal Ono publicou o Roberto Piva nos anos 60, assim, o Roberto Piva tinha 20 e poucos anos e publicou As Piazzas, uma série de coisas assim. Eu acho que no campo da poesia é possível você ter poetas maduros, muito mesmo jovem. Agora, romancista... O Sacolinha realmente é um cara que conseguiu, viu? É meio complicado. Helenilson, obrigado por sua participação aqui no Leitura. Sucesso para a coleção, né? E sucesso, né? Para esse trabalho, né? É um trabalho complicado. Muito obrigado pela oportunidade, é legal. Eu vejo o teu programa, vi algumas vezes o seu programa, muito bom. Um dos poucos programas que se dedica à literatura. Parabéns a você, à TV Senado. E é até legal, eu brinquei no início do programa, mas eu acho que estando aqui, eu acho que acaba a literatura periférica galgando um passo a mais em busca da sua legitimação. Obrigado. A literatura se faz também na capacidade de dialogar com outras culturas, outras gentes. Daí é um mérito profundo o diálogo entre os países lusófonos, Moçambique, Angola, Portugal, nos chegam cada vez mais fortes e vivos. Nessa esteira, vem o escritor angolano Ondjak, que está lançando um novo romance, Quantas Madrugadas Tem a Noite, pela Leia, onde volta a nos conduzir pelas ruas e pelos dramas de um país mais sonhado que propriamente vivido. Ondjak parte de uma situação muito comum em sua prosa. Um grupo de amigos está reunido em volta de garrafas de cervejas e conversa sobre a vida e as lembranças de cada um. Daí nasce uma Angola que vai além de suas fronteiras reais. Nos livros de Ondjak está a idealização de uma gente que sofreu dores profundas, mas aprendeu a resistir em cada ação necessária ao cotidiano. Estas lembranças intensas criam um imaginário sobre a pátria que deveria ter sido, a pátria podada em cada novo momento, mas igualmente renascida no sonho de cada um de seus cidadãos. Ler Ondjak é uma aprendizagem sobre as lições da vida vivida nos limites. Ainda sobre a capacidade da literatura lidar com outros universos, o escritor Gilberto Buchmann estreia com um projeto ambicioso, ficcionar em torno da emblemática figura do múltiplo italiano Galileo Galilei, como uma forma de homenagear os 400 anos de publicação do livro Mensageiro das Estrelas, do próprio Galileu. O romance O Céu de Galileu, lançado pela A Girafa, gira em torno do roubo de um original do italiano. E daí decorre uma trama policial
bem ao estilo de O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Gilberto, no entanto, não se limita às referências literárias. Suas influências são mais científicas. E daí o novo. A pesquisa é apurada e a trama se desenvolve com ações precisas e envolventes. É um livro de entretenimento que dialoga com outros ramos do conhecimento humano, como a história e a astronomia, por exemplo. No entanto, sobrevive mesmo pela capacidade de narrar muito bem uma história plausível. Uma estreia promissora. Os vários diálogos de nossa literatura, Quantas Madrugadas Tem a Noite, de Ondiak, e O Céu de Galileu, de Gilberto Buchmann. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.